Roger Guedes e o técnico Vitor Pereira trocam farpas. Há uma crise, sim, entre o treinador e o atacante corintiano. E eu vou te falar nesse vídeo que pensa o Corinthians e se existe alguma possibilidade do Roger Guedes deixar o timão. Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos do caso Roger Guedes e Vitor Pereira, eu quero dizer que este vídeo tem o apoio do OneFootball, simplesmente o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo, porque o OneFootball é completaço. E você pode assistir agora no OneFootball os melhores momentos do Campeonato Brasileiro em alta qualidade de imagem, tá certo? Assim que acaba a rodada, terminam os jogos, você já pode acompanhar ali os melhores momentos em alta definição. É sensacional, o OneFootball é completaço. Não se esqueça também que agora tem a barra explorar e você pode colocar, por exemplo, você colocar lá o caso Roger Guedes, colocar o nome Roger Guedes, Corinthians, Vitor Pereira, você vai ver que vai ter tudo ali para você na palma da sua mão, já separadinho, já muitas matérias sobre o assunto. É completaço o OneFootball, por isso que é o maior aplicativo de futebol do mundo. Tem também os jogos ao vivo de graça para você, Bundesliga, campeonatos europeus, enfim. O OneFootball é muito completo e você pode baixar pelo link que está aqui na descrição, tá certo? Eu sempre peço para você baixar por aqui para também mostrar a força dos cafezeiros da Fiel. Você sabia que o OneFootball fica impressionado com a torcida corintiana e com a força do nosso público aqui, dos cafezeiros da Fiel? Então por isso que eu peço para você baixar o OneFootball aqui pelo canal Café do Setorista, e essa parceria vai continuando firme e forte entre o OneFootball e o canal Café do Setorista. Tá esperando o quê? Baixe agora o OneFootball, o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo. Fala, gente! O Corinthians está muito bem na tabela do Campeonato Brasileiro, é o líder do Brasileirão, já está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, está encaminhado na Copa Libertadores da América, mas no Corinthians é assim, né? Nem sempre se vive de paz. O problema agora é a questão para se resolver entre Roger Guedes, o atacante corintiano, cheio de suas vaidades. A gente sabe que o Roger Guedes, eu sempre avisei aqui no canal que é um fio desencapado, já falava isso antes dos problemas com o técnico Vitor Pereira, e agora o Corinthians tem essa questão para resolver entre o treinador e o técnico português. Há sim uma crise. Até então o problema era técnico e tático. O técnico Vitor Pereira não gostava da questão tática, da maneira em que o Roger Guedes vê o jogo. É um atleta que prioriza mais o individual do que o coletivo, e o treinador não abre mão do jogo coletivo. E agora o problema não é mais a questão técnica e tática. O problema é que tanto o Vitor Pereira como o Roger Guedes, eles trocam farpas, né? Acredito que o Roger Guedes começou isso porque as entrevistas que ele deu em saída de campo, reclamando do rodízio, reclamando do posicionamento dele, querendo jogar do lado esquerdo, hoje, onde o Willian é o titular absoluto do Vitor Pereira. Não vou nem entrar no mérito aqui se o Willian está merecendo ou não, a questão é que ele é o titular do Vitor Pereira na posição. O Roger Guedes reclamou publicamente, foi meio sutil, mas reclamou também da questão do rodízio, que os jogadores não estão acostumados, e depois disso, curiosamente ou coincidentemente, coisa que não é, o Roger Guedes começou a assumir um pouco da equipe titular do Corinthians e não foi aproveitado em jogos importantes, como o clássico contra o São Paulo, como o jogo contra o Boca Juniors, enfim. O Roger Guedes deu uma sumida, é o líder aí de gols do Corinthians na temporada, com 7 gols marcados. Aliás, até ferveu um pouco mais essa discussão entre Roger Guedes e Vitor Pereira, porque na noite desta segunda-feira o Roger Guedes postou os seus números, né, mostrando ali os gols que marcou, assistências, participação em gols, já são 10, né, participação em gols do Corinthians, enfim. Mas por outro lado também não colocou os números defensivos, que é o que o técnico Vitor Pereira cobra bastante em relação ao Roger Guedes. E eu fui apurar em relação à questão aí do Roger Guedes, essa polêmica com o técnico Vitor Pereira,
E o curioso é que ninguém me negou um atrito ali, um problema entre o jogador e o técnico português. O Corinthians sabe que existe um problema para resolver, tá? O Corinthians não está tratando isso, não, isso aí não é nada, não. O Corinthians sabe que tem um problema para resolver, mas vai tentar tirar um proveito disso. O que me passaram em relação ao Roger Guedes, eu até questionei se existe alguma possibilidade dele deixar o clube e já me negaram isso na hora. Falando, não, de maneira alguma. O Corinthians não conversa com o Roger Guedes, nem com os agentes dele, pensando numa saída do jogador, tentando resolver o problema dessa forma, tentando negociá-lo. O Corinthians aconselhou o Roger Guedes a dar a volta por cima e dar a resposta dentro de campo. Então é isso que o Corinthians quer fazer, o Corinthians quer tirar proveito dessa situação. Eu acho interessante, o próprio Vitor Pereira conseguiu tirar algo bom de uma coisa que parecia já falida, que era a situação do Jô. O sumiço, futebol que ele não apresentava desde que voltou ao Corinthians, e o Vitor Pereira pegou aquela situação técnico corintiano, foi lá, incentivou o Jô, fez um trato com ele, e hoje o Jô é um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada, e por incrível que pareça a gente está falando isso porque o Jô vivia uma situação bastante delicada, e o Corinthians quer fazer isso. Essa é a informação que eu quero passar para vocês nesse vídeo. O Corinthians está querendo enxergar essa situação de uma maneira positiva e tem tentado incentivar o Roger Guedes. O Corinthians não trabalha em hipótese alguma em negociar o jogador. A ideia do Corinthians não é se desfazer do Roger Guedes. O Corinthians não quer nem ouvir falar disso. Claro, se pintar uma proposta na janela, coisa boa, é outra história. Mas a questão de procurar um clube, o jogador querer sair porque tem algum atrito com o treinador, o Corinthians descarta totalmente. A ideia do Corinthians é que o Roger Guedes responda ao Vitor Pereira dentro de campo, não fora de campo, como fez hoje à noite aí, divulgando, né, os seus números no seu story do Instagram. Isso o Corinthians não quer, mas a conversa é essa, para que o jogador venha dar a resposta dentro de campo. O Corinthians acredita que o Vitor Pereira vai dar mais oportunidades ao jogador, ele vai ter as suas oportunidades, e o Corinthians está incentivando para que o Roger Guedes dê a resposta dentro de campo. Me falaram que não existe nenhuma sondagem de clube atrás do Roger Guedes, os agentes do jogador também não levaram nada para o Corinthians em relação a interessados. O torcedor começa a especular, ele pode voltar para o Atlético Mineiro, o Atlético quer comprar um atacante, é mistério, ninguém fala nada. Falaram para mim que não tem nada disso em relação ao Roger Guedes. O Corinthians não trabalha com essa hipótese de vender o jogador, de negociar. O Corinthians quer que ele dê a resposta dentro de campo. Inclusive, me passaram lá dentro que falaram, Samir, estão trocando farpas os dois publicamente, entendeu? O Corinthians ainda está tratando a situação de uma forma natural. O Corinthians não vê essa polêmica que muita gente está vendo. Está entendendo o seguinte, o Roger Guedes manda um recado ali, o Vitor Pereira manda outro recado, mas uma hora a gente vai contornar isso daí. O Corinthians, claro, também não está ignorando, não é isso que eu estou falando. O Corinthians foi lá, conversou com o jogador, né, incentivar ele a dar respostas dentro de campo, tentando tirar um proveito da situação e quem sabe aí dessa polêmica fazer o Roger Guedes se animar e voltar a desempenhar um bom futebol. Mas no Corinthians é unânime aquela informação que eu trouxe para vocês já com exclusividade há algum tempo, que o Vitor Pereira estava insatisfeito com a questão tática do Guedes, que ele não faz o jogo coletivo, e o Vitor Pereira não ia abrir mão disso. Lembro que eu trouxe a informação com exclusividade para vocês, que o Roger Guedes gostava de jogar de uma maneira individual, ficar esperando bola, e isso o Vitor não ia permitir. O Vitor estava extremamente satisfeito com essa postura do Roger Guedes dentro de campo, de não ajudar no futebol coletivo que ele prega e ele adota e não abre mão. Isso já acontecia, e a cúpula corintiana sabe disso e apoia o treinador nesse sentido, e inclusive aconselho o Roger Guedes ele jogar o futebol que o Vitor quer, o futebol coletivo, para poder voltar a ter oportunidades e responder dentro de campo. O Corinthians aposta muito no Roger Guedes. Lá atrás eu já conversava com fontes importantes do Corinthians que já falavam para mim que o menino era problema, que era uma contratação de risco, enfim, todo mundo já sabia que o Roger Guedes poderia dar algum problema em relação a, se não em disciplina, mas em questão de relacionamento. Ele é mais complicado, eu até costumo dizer já desde o início que ele chegou de fio desencapado. Eu também costumo dizer que eu gosto muito do Roger Guedes, seria o meu titular hoje no Corinthians, mas que ele precisa entender que ele não é craque. Esse assunto também rola dentro do Corinthians, e o Roger Guedes vai ter realmente que
se colocar no lugar dele, pensar e começar a desempenhar um bom futebol e tentar dar a resposta dentro de campo, porque jogar bola ele sabe, dentro da área ele é muito bom jogador, ele é um bom finalizador, eu já cheguei a comparar ele com o Gabigol, quando tá dentro da área ele já olha o gol, ele já vira, já dá um corte, já chuta, enfim, depois foi caindo de rendimento e fica um pouco difícil de elogiar, mas dentro da área ele é muito bom. Até acho que o Corinthians poderia jogar com 2 atacantes para favorecê-lo, jogar ele mais um atacante. Eu gosto quando ele joga de centroavante caindo pelos lados, não gosto dele jogando do lado esquerdo aberto porque eu acho que ele não ajuda tanto na marcação. Enfim, são opiniões que a gente tem em relação ao Roger Guedes, mas agora informação são essas que eu passei. A diretoria está tentando tirar um proveito disso. Não pense em maneira alguma, tá, vender o Roger Guedes, negociar ele com outro clube. Isso não passa na cabeça da diretoria corintiana, a não ser que o jogador, a situação realmente não seja contornada como a diretoria espera já nos próximos dias, e ele pedir para ser negociado, aí é outra história. Estou te falando hoje, a diretoria nem pensa em negociar o atleta, inclusive acredita que ele vai dar a resposta dentro de campo. É bom lembrar que o Corinthians, se negociar o Roger Guedes, tem 40% dos direitos econômicos dele, o jogador que chegou no ano passado ao clube, assinou um contrato por 4 temporadas, é um atleta que ganha quase R$1 milhão por mês, é um dos salários mais altos do elenco, também tem luvas aí também vantajosas, enfim, a gente sabe de todo o clamor que foi para se contratar o Roger Guedes, né? Cadê o Roger Guedes? Quando chega, enfim, é um jogador que hoje é um problema para se resolver, como já era o Luan. Já tinha o Luan, agora tem o Roger Guedes. Só que a questão do Roger Guedes é bem diferente. Quando se fala de Luan no Corinthians, nos bastidores a diretoria não vê a hora de negociar o Luan, não vê a hora de se desfazer do camisa 7 que ganha 800 mil por mês, salário muito parecido com o do Roger Guedes. Do Roger Guedes é totalmente ao contrário, a diretoria quer que ele permaneça e quer que ele dê a resposta ao Vitor Pereira dentro de campo e acredita que isso vai acontecer. Então, com o Roger Guedes ainda a confiança existe que tudo isso vai ser contornado e ele vai ser titular do Corinthians, vai dar a resposta dentro de campo. A diretoria espera muito isso do Roger Guedes, tá certo? Então, deixando vocês aí na temperatura certa mais uma vez em relação ao caso que hoje é o caso mais polêmico, né? Vitor Pereira, depois do clássico contra o São Paulo, deu a entrevista, até acabou se expondo com parte da torcida, né, falando do Liverpool, que também queria estar no Liverpool, mas está no Corinthians, com todo respeito. Enfim, falou que o jogador não transmite confiança nem nos treinos, nem em campo. Quer dizer, expôs bastante a situação. Aí à noite o Roger Guedes vai lá e posta os seus números. Enfim, não está nada legal. A polêmica está no ar. Roger Guedes realmente é doido, é fio desencapado. Vitor Pereira tem autoridade, também é polêmico, tem personalidade forte. Vamos ver onde vai parar isso daí. Mas eu estou trazendo as informações aqui para vocês em primeira mão, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Peço muito por gentileza que você se inscreva. Nós estamos rumo a 100k, estamos com 86 mil inscritos e eu conto com a sua inscrição. Então vamos lá, ajuda a gente aí por gentileza, se inscreva no canal e ative as notificações, porque as últimas bombas do Coringão você assistiu aqui em primeira mão. O último reforço do Corinthians, Rafael Ramos, abriu uma live no sábado, do nada, para falar que o Corinthians tinha contratado esse jogador, e quem está inscrito e quem tem o sininho ativado pegou em primeira mão a informação, como tantas outras aqui no canal. Peço para você dar uma olhada também no clube de membros do canal Café do Setorista. São 4 planos, os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Você pode participar das lives comigo, participar também do grupo de WhatsApp, o QR Code está aí na tela. Para você ser membro do canal, vem ser membro aqui com a gente. Tem o Café da Fiel, 18 horas, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Aguardo você no Café da Fiel ao vivo, para a gente debater, vocês vão tirando as dúvidas, eu vou respondendo na hora, é bem legal o Café da Fiel. E tem também o Café da Madrugada à meia-noite, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu!